Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Bem-vindo ao 38º programa Conversando sobre Dependências. Aqui eu, Paulo Moraes, e a minha colega psicóloga Neide Zanelato conversamos sobre temas relacionados às dependências em geral e também temas relacionados à psicologia em geral. O tema de hoje será o tratamento para a dependência emocional. Fique conosco até o final, então, do programa para você conhecer um pouco mais sobre esse tema, que é tão complexo. Peço, como de costume, para que você acione o sininho para ser lembrado de todas as vezes que um novo programa entra no ar. E também que deixe seu like para que o YouTube reconheça a relevância do programa e nos ajude dessa forma na divulgação, tá bom? Espero que você goste do programa de hoje. Olá, Neide. Tudo bem com você? Oi, Paulo. Eu tô bem, sim, graças a Deus. E você, como é que vai? Tudo bem, tudo tranquilo. Tudo bem. Então tá bom. Neide, hoje é o nosso 38º programa. E o tema de hoje é o seguinte: tratamento para a dependência emocional. Então, eu gostaria de falar um pouquinho, bem brevemente, sobre tratamento medicamentoso e deixar para você falar do tratamento da psicoterapia, tá bom? Pode ser. Então, tá bom. Neide, então, veja só. O que eu vejo muito uma característica assim, das pessoas que têm dependência emocional é que eles têm, muitas vezes, esse quadro vem acompanhado de pensamentos obsessivos. Então, por exemplo, se a pessoa amada, né, se o objeto de desejo vai viajar, por exemplo, essa pessoa começa a catastrofizar, começa a ter pensamentos involuntários de preocupação com essa pessoa. Ah, vou perder essa pessoa vai se interessar por outros, e a pessoa fica com aquele pensamento bem obsessivo mesmo, né? Então, um tratamento para dependência emocional, eu acho que não necessariamente, mas muitas vezes passa por um tratamento medicamentoso. Então, passa por a procura por um psiquiatra para que ele possa indicar o medicamento adequado, né, para que, por exemplo, esse fluxo de pensamento diminua um pouco, em contrapartida também que o prazer que essa pessoa sente em viver também aumente um pouco, de forma com que essa pessoa possa lidar com os pensamentos obsessivos de uma maneira mais funcional, né? E os tratamentos psicoterápicos? Né? Paulo, acho que existem várias abordagens que podem contemplar os pacientes com essa demanda, mas na nossa abordagem, que é a TCC, e eu acho que, assim, alguma coisa vem antes desse tratamento psicoterápico, porque muitas vezes nós temos que ajudar o paciente a descobrir que ele tem esse problema. Eu acho que uma grande parte dos pacientes que nos procuram, eles não têm ainda consciência de que existe uma dependência emocional, né? Eles sabem que algo não está bem com eles, mas uma parte dos pacientes, inclusive, acha que não tem um problema dessa ordem. Então, acho que, na verdade, a nossa função é, primeiro, ajudar o paciente a se conscientizar de que ele tem uma questão a ser tratada, e aí nós vamos orientar como vai ser esse tratamento. Nos programas anteriores, nós falamos de quais condições prévias que fazem com que os pacientes possam desenvolver dependência emocional. E a gente viu que algumas crenças distorcidas sobre eles mesmos, principalmente sobre os outros, estão relacionadas ao desenvolvimento da dependência emocional. Então, talvez uma das funções do psicólogo seja ajudar esse paciente a identificar quais dessas crenças está distorcida e de que outra forma o paciente poderia pensar essas crenças, né? Que outras crenças ele poderia desenvolver a respeito dele mesmo que fossem mais realistas, né? Que não produzissem tanta armadilha, deixando ele numa situação complicada. Então, eu acho que quando você conscientiza o paciente de que ele precisa de um tratamento, você começa a fazer o questionamento das crenças desse paciente, identificando por que ele tem um terreno onde
plantado uma semente da dependência emocional, ela frutificou, né? Eu acho que qual o outro papel? Né? E a terapia cognitiva, ela é uma terapia focada em metas e resolução de problemas. Mas o que a gente vai ajudar esse paciente? A gente vai ajudar esse paciente a treinar habilidades de enfrentamento dessas situações, né? Como é que ele pode enfrentar algumas dessas situações de modo a resolver o problema da dependência emocional saindo dessa situação fortalecido, né? Porque eu acho que o nosso objetivo é esse. Óbvio, você até falou da questão do uso da medicação. E eu costumo dizer que a medicação, ela é só parte da mágica. Mas muitas vezes ela tem que estar ali para que o paciente possa fazer a mágica acontecer, né? Então, eu costumo dizer para os meus pacientes que a medicação, na verdade, ela abre um espaço na nossa cabeça, quer dizer, ela nos dá algum recurso para que a gente possa pensar sobre o pensar, identificar quais crenças estão distorcidas e aí começar a pensar estratégias de resolução de problemas. Então, eu acho que os pacientes vão precisar melhorar a autoeficácia, porque muitos deles já deixaram de acreditar que eles podem fazer alguma coisa por eles, né? Que parece que eu dependo do outro, né? Se o outro não estiver presente, eu sozinha não sou nada. Quer dizer, eu acho que melhorar a autoeficácia, né? Então, eu acho que é uma das coisas que a gente pode desenvolver nos nossos pacientes, treinar habilidades de assertividade, de defender os próprios direitos, né? De como que eu defendo um direito que eu tenho perante a outra pessoa, principalmente, por exemplo, como nós falamos no programa passado, em casos de abuso, né? Então, como que eu posso ser assertiva? Como eu posso ter consciência do direito da outra pessoa, mas defender o meu? Como que eu posso, por exemplo, aumentar as atividades prazerosas? Porque muitas vezes o prazer está ligado só a outra pessoa, né? Então, eu não posso ter prazer sem a outra pessoa. Então, como é que eu posso aumentar as atividades prazerosas? Como é que a gente pode construir uma rede de suporte? Muitos dos pacientes que têm dependência emocional acabam tendo na outra pessoa a única rede de suporte existente. Né? Então, se eu vou sair, tem que ser com a pessoa. Se eu vou me preocupar, tem que ser com a pessoa. Se eu vou fazer alguma coisa diferente, eu tenho que consultar a pessoa para ver se ela topa fazer comigo. Então, assim, acho que mesmo quando a gente fala de dependência química, acho que ao mudar a rede de suporte, aumentar a rede de suporte é um dos grandes desafios que a gente enfrenta. Né? Porque parece que quando a pessoa criou uma crença de que ela depende do outro, é só o outro que interessa. As outras pessoas não dão para ela aquele prazer que ela tem com a outra pessoa. Então, eu acho que aprender a manejar a angústia. Muitas vezes a dependência emocional, ela está ligada, né? Eu todas as vezes que eu fico triste ou que eu fico chateada, eu vou buscar apoio ali, né? Sendo que ficar triste, ficar chateada, também faz parte da vida. E eu não tenho necessariamente que procurar alguém a quem recorrer para resolver a minha angústia ou a minha ansiedade. Eu mesmo tenho que aprender estratégias para lidar com isso de uma forma funcional. Então, acho que essas são algumas das estratégias que a gente pode utilizar no tratamento da dependência emocional, sempre com o objetivo de fortalecer a pessoa para que ela possa encontrar também alegria, prazer, motivação para a vida, para a mudança, em outros contextos que não estejam necessariamente incluídos a pessoa que ela elegeu como alguém de quem ela fosse se tornar dependente. Verdade, verdadeiro. A pessoa que tem, sabe, uma crença de desamparo, de abandono, uma pessoa que tem uma crença muito forte de não se sentir amada, ela pode desenvolver várias estratégias de enfrentamento, né? Então, por exemplo, a gente tem aquele paciente que pula de galho em galho, que nunca mantém um relacionamento por mais de um tempo, né?
É uma estratégia para lidar com a mesma crença que gera uma estratégia compensatória da dependência emocional. Então, o dependente emocional, ao invés de ele pular de galho em galho, não ficar com ninguém, é uma pessoa que se liga de uma forma tão intensa a outra pessoa, que aquela pessoa passa a ter centralidade na vida dela, né? Então, mas ambas as pessoas têm um buraco interno, né? Um vazio interno. Só que a maneira como ela lida com esse vazio é disfuncional, né? Para tanto em um caso, uma estratégia, quanto na outra, né? Só que a impressão que eu tenho é que o dependente emocional sofre muito mais do que aquela outra pessoa que usa a estratégia de não se apegar a ninguém, né? Mas, de qualquer maneira, a informação é essa, né? Que existe tratamento, a pessoa pode buscar por ajuda psicoterápica, o terapeuta vai encaminhar para um psiquiatra para um tratamento medicamentoso se ele julgar necessário. Mas o importante, busque tratamento, busque conhecer seu transtorno para que você consiga resolver e ter uma qualidade de vida bem melhor, né? Com certeza. Tá bom, Neide. Obrigado, então, por sua companhia novamente, viu? Espero que nossa audiência tenha gostado do programa e que continue nos acompanhando aqui no nosso canal. Estaremos sempre aqui fornecendo novos temas para conversar. Tá bom, Neide? Tá bom, Paulo. Obrigada mais uma vez pelo convite. Um grande abraço. Abração, Neide. Tchau, tchau. Tchau, tchau.